Boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo para mais uma live, num horário que talvez você não esteja acostumada, mas estamos aqui. E hoje, como é início de um novo mês, o 11º mês do ano, ou seja, já estamos finalizando o ano de 2024. Então, eu, como terapeuta da alma feminina, mentora de microempresárias, tenho recebido alguns questionamentos e, como eu faço todos os anos, está trazendo dicas, sugestões, orientações de como você se preparar para o ano seguinte. Se de repente em 2024 você não conseguiu realizar os teus sonhos, não conseguiu alavancar a tua vida, clarificar o seu propósito e percebe que está finalizando mais um ano e que ainda você não conseguiu realizar aquilo que você havia planejado lá no final de 2023 ou início de 2024, e agora a gente já está indo para 2025, ainda estamos longe, 2 meses, mas passam muito rápido, porém é importante que nos preparamos para isso. Então, pensando nisso, eu elaborei umas dicas, aliás, não são exatamente dicas, é um direcionamento baseado num livro que eu li há muito tempo e que tem me direcionado muito, clarificado muito a minha mente e a minha direção de vida, que fala da questão do propósito. Então, pensando de que forma que eu poderia estar trazendo essas informações para que você, te levando a uma reflexão, ampliando a sua consciência, eu escolhi fazer essa reflexão baseada nesse livro. Talvez muitos de vocês já conhecem o livro, é um autor internacional norte-americano e que ele já lançou, é best-seller esse livro, mas que é muito conhecido de algumas pessoas, outras não, Mas então, se você não conhecia, vai ter a oportunidade agora de conhecer este livro, que na verdade, assim, aqui, só no Brasil foi vendido mais de 1 milhão de cópias, então, ele é o número 1 em vendas em Nova York, Então, é super conhecido, mas se você não conhecia, você vai ter a oportunidade de me acompanhar esse livro, essas informações, o nome do autor é Rick Warren, a pronúncia, mas enfim, se você não entendeu, depois eu vou deixar aqui o nome do escritor, e o título deste livro é Uma Vida com Propósito. Aí vem numa pergunta: para que estou na Terra? E aí, você já parou para pensar nisso? Por que é que você está aqui? Eu me perguntei muitas vezes. Então, para você poder entender um pouquinho, ele escreveu esse livro 40 dias, para que você conseguisse, para que você possa entender qual é o motivo pelo qual estamos aqui na Terra. Então, esse livro me ajudou muito a clarificar muita coisa, me direcionar, me ter a clareza de como terapeuta, como mentora de microempresárias. Então, me dá um direcionamento muito bom. Então, para responder as questões que eu recebo, eu decidi fazer isso. Então, vou começar hoje, iniciando o mês de novembro. Então, nós vamos ficar 40 dias diariamente, conversando, eu trazendo algumas reflexões, cada capítulo desse livro. Então, para que vocês, junto comigo, mais uma vez, consigam entender, e descobrir
qual é o seu propósito. Talvez esses momentos que ficaremos juntas aqui por 40 dias, começando hoje, vai fazer com que a gente, você talvez ainda não chegou a esse ponto, comece. É uma reflexão, para que eu trago algumas informações de cada capítulo, baseado no que o autor já deixou escrito, uma reflexão, uma pergunta reflexiva para que você consiga conversar com outras pessoas. E eu sugiro grandemente, como ele mesmo sugere, que você convide outra pessoa ou uma pessoa, seja teu esposo, seja amiga, seja irmã, alguém, para que você possa estar refletindo junto. E para quando chegar após os 40 dias, você consiga realmente começar a entender, afinal das contas, o que é que eu estou fazendo aqui e qual o rumo que eu vou dar para a minha vida, certo? Para você que não me conhece, que chegou a primeira, que está chegando hoje aqui nessa live no meu canal, meu nome é Elionice Salete, sou terapeuta da alma feminina, meu foco é libertação e cura da dependência emocional. Tenho uma base cristã, a maioria dos meus atendimentos e das minhas falas sempre é baseada na Bíblia, porque foi aí que eu encontrei o fundamento, conforme o Rick fala aqui também, escreveu, o fundamento para a vida, de entender. Antes mesmo de conhecer esse livro, essa busca, que eu já era cristã, de entender, afinal das contas, o que é que eu estou fazendo aqui. E como mentora de microempresárias também, quando eu descobri o meu propósito, eu comecei a fazer mentoria para microempresárias. Também porque eu entendi que aí era o meu propósito. E de que forma era o meu nicho. Porque o Pablo Marçal traz uma informação que ele conhece esse livro também, já leu e o utiliza, dizendo que o nosso propósito está relacionado com os nossos bloqueios emocionais. E eu, como terapeuta, trabalho muito essa questão dos bloqueios, aliás, dos desbloqueios, emocionais, o que trava a vida da gente. E com a experiência que eu tenho sendo aluna do Corpo Explica, também, como analista corporal, ainda em fase de estudos, de entender os nossos 5 traços de caráter e quanto que isso influencia nos bloqueios. E aí fazendo esse paralelo com que a palavra, o que tem na Bíblia sobre cada assunto. Então, tá pronta para isso? Bora lá? Hoje, então, o nosso primeira live é do capítulo número 1, ou dia 1, onde, como eu disse, são 40 dias. E o título desse dia é Tudo Começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. Então, lá já tem uma explicação de entender isso. Qual é o meu propósito? Por que é que eu estou aqui neste planeta? Então, só para a gente ir adiante, entendendo que eu não sou o foco, você não é o foco. Mas como assim? Então, vamos entender um pouquinho mais. Então, o propósito da sua vida é muito maior do que a realização pessoal. A paz de espírito, ou mesmo até a tua própria felicidade. Ficou surpresa com isso? Bora lá, vamos continuar para ver se eu consigo trazer essas informações para que você consiga refletir sobre isso. Então, o meu propósito, no caso, o propósito de Deus é muito maior, inclusive, que a família, a carreira, ou até mesmo os mais ousados sonhos e ambições que você tem. Então, se você quiser realmente saber por que foi colocado neste planeta, a primeira pergunta a fazer é se voltar para Deus para descobrir, Perguntar para Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito de Deus. Eu sei que muitas vezes no início a gente fica confuso, eu fiquei também.
porque você passa uma vida toda ouvindo algumas coisas contrárias a isso, né? Mas a palavra diz que não. E a minha base toda aqui, e baseado no livro do Rick, é isso que ele está dizendo, pela pesquisa toda que ele fez, que é Deus que criou um propósito para a gente. Por isso nós estamos aqui. Então, assim, a procura do propósito da vida, isso é algo assim que todo mundo tem refletido há milhares de anos. Será que você já sabe qual é o teu propósito? Você já pensou nisso? E muitas vezes a gente fica induzido, ou por falta de clareza, eu fiz isso por muitos anos, entender assim, afinal das contas, o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ambições, os meus sonhos para o meu futuro? Quantas vezes? E a gente tem o hábito de perguntar para as pessoas também, o que você sonha, o que você quer para o teu futuro? É importante sim você refletir sobre isso, para não ficar aqui sem saber para que lado que eu vou. Mas quando você entende o teu propósito, o foco vai, a direção vai vindo, o foco, você vai tendo mais clareza de andar realmente fazendo esse equilíbrio. Mas bora lá, não vamos questionar muito sobre isso agora, eu quero só que você pense mesmo, né? Porque a maioria de nós achamos que tudo está em nós, né? Ele diz que concentrar tudo em nós mesmos, porém jamais desvendará o propósito da nossa vida. Nós não vamos desvendar o propósito da nossa vida focando só na gente. Porque o que está escrito na Bíblia sobre isso? Está escrito lá, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Aonde? Qual livro que está escrito isso? Lá em Jó 12:10 está escrito isso. Então, a base, né, dessa fala está lá. Então, ao contrário do que afirmam muitos livros e talvez até as informações que você tenha, está dizendo que não é bem assim, né? Então, como que pode ser? Então, segundo o Rick, a pesquisa que ele fez e o que está nesse livro, ele fala que da mesma forma, né, que nós não podemos chegar ao propósito da nossa vida se concentrando em nós mesmos, a gente deve sempre começar, quer descobrir o teu propósito? Deve começar com Deus, né, o nosso Criador. Então, se só existe, né, se eu só existo, se você só existe, porque o Senhor deseja que nós existimos, senão a gente não estaria aqui. Né? Se não fosse pela vontade dele, a gente não estaria aqui. E eu nem vou entrar nas questões das ciências, enfim. A minha base é o livro do Rick. A base desse livro é a Bíblia, a Palavra de Deus. E é por esse caminho que eu vou estar conversando contigo. Então, bora lá. Vamos ver mais uma coisa, né? Se você fomos feitos por Deus e para Ele, até que a gente compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Por isso, também, que foi uma das questões que me trouxe a estar conversando sobre a questão do propósito, além das perguntas, estar direcionando, estar aqui trazendo essa reflexão de 40 dias sobre isso para entender isso. Porque eu, como terapeuta da base feminina, a maioria das minhas clientes chegam com muitas dores emocionais, e muitas delas perdidas, não sabem nem o que fazer da vida, né? Então, eu vivi isso, eu vivi muitos anos nesse caminho, então eu sei o quão desafiador é isso. Então, quando eu conheci esse livro e que fui, né, lendo, me aprofundando, degustando para poder entender, ampliando a minha consciência e praticando cada ação que ele sugere também, práticas ali no livro. Então, aí eu fui entendendo e fui aceitando e praticando mesmo para poder ter esse entendimento, e hoje está aqui compartilhando contigo essas questões. Então tá, é o único caminho, porque todos os demais caminhos levam um beco sem saída,
Porque muitas pessoas tentam até usar Deus como autorrealização, mas isso é contrário à natureza, a nossa criação. Não é assim que se funciona. Então, nós somos feitos por Deus. Deus nos fez. E é Ele a base de tudo, e é por Ele que nós estamos aqui. Mas vamos adiante. Então, viver quer dizer deixar Deus nos usar. É isso, né? Para o propósito dele, para os propósitos dele. Não nós usar Deus para que Ele realize os nossos propósitos particulares. Muitas vezes a gente incorre nisso por falta do quê? De conhecimento. Né? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz assim, ó, ficar obcecado consigo mesmo, olha só, nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre e espaçosa. Aonde que está escrito isso? Lá em Romanos 8:6. Está fazendo sentido para você? Então, vamos adiante para entender um pouquinho mais, né? Então, existem muitos livros de autoajuda que, na verdade, assim, até livros cristãos que muitas vezes não tem e levam para uma perspectiva egocêntrica por falta de conhecimento, né? De ter esse entendimento do que está na palavra. Então, como que, né? Porque incentivam várias coisas lá, dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, enfim, vai à luta, né? Seja disciplinado, acredite em você mesmo. Né? E tudo isso, sim, é importante você fazer isso, mas você precisa saber por que você está aqui, certo? Então, e muita gente tem muito êxito com isso, mas só que chega num final, não vai. Porque quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente sobrevive, a gente não vive. Eu estou falando aqui de vida com propósito, certo? Então, se você ainda tem alguma dúvida, que está entendendo que esse conteúdo vai contribuir para a vida de outras pessoas que você ama, que você admira, já envia aí, né, esse link convidando as pessoas a estarem aqui no meu canal, que nós vamos estar a partir de hoje 40 dias juntas, refletindo sobre a questão do propósito, as informações da pesquisa de Rick Warren que ele trouxe nesse livro. Então, vamos estar trazendo aqui. Se você não conhecia esse livro, né, no final eu vou passar a referência ali, você pode pesquisar e de repente acompanhar através do livro e até a gente poder conversar sobre isso de forma melhor. Então, assim, vamos entender assim. Pode ser que, em geral, toda aquela pessoa que vai por outros caminhos é bem sucedido e consegue alcançar o seu alvo, os seus sonhos, e não vive. Ela não está vivendo pelo propósito pelo qual ela foi colocada aqui. Mas mesmo assim vai ser bem sucedido. Só que já vai chegar no final da vida, vai chegar num momento da vida que vai estar infeliz, insatisfeito, e aí vem aquela sensação de que agora, o que eu fiz? A minha vida está vazia, estou incompleta, está faltando algo. E aí, graças a Deus que muitas pessoas me procuram outros terapeutas que conseguem entender isso, e até uma igreja, muitas vezes, que está relacionada a isso e auxiliar. E muitas vezes não, tu chega no final da vida. Eu, por exemplo, eu vivi muitos anos, mais de 50 anos, sem saber. E me questionava, buscava, ia para a igreja, enfim, não entendia qual era o meu propósito. Não tinha esse entendimento claro. Então, para você entender, né, o que esse livro não é para achar a tua carreira correta, não. Aqui é para fazer você refletir um pouco. Você conseguir começar a entender, né? O que fala a Bíblia sobre a autoajuda? Ela diz que a autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. Né? O autossacrifício é o caminho, ou seja, é o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Então, clarificação de propósito
tem a ver com a minha verdadeira identidade, a partir do momento que eu consigo entender. E aí é um processo que a gente vai estar vendo aqui nesses 40 dias. Quando eu começo a entender, afinal das contas, por que eu estou aqui? Por que eu fui criado? Então a gente precisa ter esse entendimento. Bora lá. Então a primeira questão é assim, né? Descobrir o propósito pelo qual a gente foi criado. A gente tem duas opções nesse sentido. A primeira é a especulação. Eu vivi muitos anos, é isso, aquilo, vai lá, busca ali, né? E que a maioria de nós vamos por esse caminho. E aí a segunda é o que diz a palavra, né? Então, a gente precisa entender, e eu estou aqui hoje compartilhando contigo, de trazer mesmo, né? A filosofia traz muito disso, enfim, não vou entrar nessa questão, eu quero só te direcionar aqui, né? Qual é o sentido da vida, então, continuando, para não te deixar muito confuso. Então, felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito de vida. Mas, na verdade, assim, a segunda opção é o quê? A revelação. Nós podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. Se até agora você estava nessa, como eu vivi muitos anos, na especulação, será que é a busca ali, busca aqui? Agora a palavra está dizendo, vou trazer aqui por 40 dias, se você quiser continuar comigo, para você descobrir isso, entender, né? Descobrir realmente o propósito da sua vida que funciona. É só perguntar para Deus, mas se você ainda não tem clareza disso, continua aqui comigo. Então, o que acontece? O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Não. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que Ele tem para a nossa vida. Está lá. Esse é o nosso manual, o manual do proprietário. Com muita gente, eu ouvi por muitos anos, a gente não vem com o manual da instrução. Vem, vemos. Está lá na Bíblia, o manual de instrução do ser humano. E aí, só que, por que ainda você, se você está aqui me assistindo, seja agora ao vivo ou no futuro, de entender, beleza, existe sim, nós temos um manual de instrução. E como que tá? Lá na Bíblia diz que explica esse manual que eu falei para vocês dos 5 propósitos que Deus tem para a nossa vida. Ele explica que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar no futuro, está tudo lá. E também esse manual explica o que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga ou superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus terminou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Está onde é escrito isso? 1 Coríntios 2,7. Lá está falando disso. Está explicando, né, o que Deus... Por que nós estamos aqui? Nós vamos preparados, e fomos preparados, que daí é um processo que nos próximos dias vou estar conversando melhor com vocês. Então, assim, ó, Deus não é apenas um ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. Então, para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Entende isso? Faz sentido para ti? Então, como? Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. Quer ter sucesso? Conheça o seu propósito, conheça por que é que você está aqui. Entende? Porque a Bíblia também diz assim, ó, muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em mim e em você, e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio do amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. Você entende isso?
né? Então foi por sua vontade, vontade do Pai, que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Aonde que está escrito isso na palavra? Lá em Efésios 1, 4, 6. E esse texto já de Efésios 1, 4, capítulo 1, 4 e 6, já esclarece, apresenta no seu contexto ali três critérios para o nosso propósito. Já é uma dica, uma orientação. Primeiro, o primeiro critério que ele traz para você começar a pensar sobre o propósito, ele diz assim, que lá dentro, quando ele está falando sobre isso, ele diz assim, lá a gente descobre a identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se ainda se eu não vivo isso, lá está escrito esse propósito. Vamos lá? Vamos adiante? Lá nesse capítulo 1, também está dito assim, que Deus já pensava muito antes de a gente vir para esse mundo, ele já pensava sobre nós. Nós somos, tem partes da Bíblia que no futuro eu vou estar lendo para vocês e diz que nós somos sonhados no coração de Deus para estar aqui. Então, o propósito determinado por Ele na minha vida, na sua vida, é anterior à nossa concepção. Foi Ele que planejou isso antes mesmo que a gente existisse e sem a nossa contribuição. Então, vamos lá, né? A gente, segundo a Bíblia, a gente não pôde escolher o nosso propósito. A gente veio para cá e agora concorda com isso, tá? E também tem outra questão, que o nosso propósito de vida, ele se encaixa em outro propósito muito maior, que é o propósito cósmico, a eternidade, que Deus planejou para a eternidade. Então, tudo que eu fizer aqui vai soar na eternidade, vai ser usado na eternidade. Então, é isso que a gente precisa entender, né? E quando a gente está, até a construção do Rick, tudo quando ele foi pesquisando e trazendo essas informações, foi para isso, para nos levar a uma reflexão sobre essa questão, né? Então, assim, para nós entendermos um pouco. Então, se um pouquinho do que eu falei hoje aqui, do que o Rick trouxe nesse primeiro capítulo, né, nesse primeiro dia, que se eu ou você estamos realmente no sentido perdido a respeito do nosso propósito, então, a partir desse capítulo, dos próximos, vai nos trazer a clareza. Então, para você que já é minha cliente, pessoas que me acompanham, enfim, então, quer entender um pouco mais, quer desmistificar essa questão do propósito, hoje é o primeiro de 40 dias. Eu vou estar aqui diariamente trazendo para vocês, conversando sobre o que ele pesquisou, o que ele escreveu nesse livro, para que a gente consiga. Eu, pelo menos, tinha sede de entender isso, queria entender realmente e trazer essas informações. Quando eu entendi esses princípios, né, que Deus nos criou para um propósito dele. Não é assim, qual que eu vou fazer? Não, eu tenho que descobrir, eu tenho que criar intimidades com Deus, eu tenho que perguntar para entender. E aí tem várias dicas na Bíblia, que o nosso propósito está relacionado com as nossas dores, mas isso é lá no futuro, é só para você ir refletindo um pouco e entender que o meu propósito, o seu propósito de vida está relacionado àquilo que hoje é o maior desafio na tua vida, ou seja, aquela coisa que realmente te incomoda, aquele ciclo vicioso que você parece que anda em círculos, não resolve a tua vida. É porque você está fora do teu propósito. Você não está equilibrado, você não está no caminho. Então, eu te convido, né, para refletir, sabendo, eu não sou o foco. Quem é o foco é Deus. Você sendo cristão ou não. Para você entender
um pouco mais disso se você tem interesse, né? Então, para refletir hoje, porque amanhã tem mais, né? Então, assim, ó, vou deixar um versículo aqui que o próprio Rick deixou, né? Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Então, lá Colossenses 1,16. Colossenses, todo o capítulo ali traz essas questões, mas o versículo 16 é mais específico. Agora, para a gente encerrar, que é uma live curta realmente, para refletir mesmo sobre isso, vou te deixar uma pergunta e depois eu vou deixar aqui na minha bio também essa pergunta embaixo do vídeo para você continuar pensando até amanhã, né? Apesar de todos os argumentos ao meu redor, né? Tudo que eu já ouvi desde de criança sobre propósito de vida, enfim, o que estou fazendo aqui, afinal das contas, por que eu estou aqui, aquelas perguntas que a gente, eu pelo menos, eu acredito que você que se está me ouvindo aqui, de entender, afinal das contas, o que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta? E se a gente não está vivendo o nosso propósito, começa a bater uma angústia, algo na alma, né? De você não saber se faz isso, faz aquilo, mas existe uma insatisfação. E essa insatisfação é porque você está vivendo fora do teu propósito. Mesmo se você não é cristã, não acredita nisso, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não conhece a palavra, você vai ter a oportunidade agora de ficar 40 dias comigo aqui, ouvindo o que já foi escrito, o que a palavra diz, e também a minha experiência, pelo que eu passei entendendo isso. Então, para vocês refletir assim, ó, apesar de todos esses argumentos, né, como eu posso lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus? Vida é viver para Deus e não para mim mesmo. Como que é isso, viver para Deus? Eu tinha muitas informações desde criança. Quando eu via lá a parábola do jovem rico, vai, deixa, vende tudo que é teu e siga-me, né? Como é que era isso? Meu Deus, será que é tão difícil assim? E você, me conta aí, quais são os teus questionamentos a respeito do teu propósito, como que tu vê isso, se você tem algumas dúvidas, de repente a gente pode estar conversando, né, sobre isso, me manda aí essas informações e podemos estar conversando. Mas amanhã a gente vai para um segundo dia, trazendo mais informações para que você consiga entender um pouco mais e que você, sim, nós temos um manual de instrução e que é muito claro, só que muitas vezes a gente não tem acesso a esse manual e por isso a gente sofre, padece pela falta de conhecimento. Então, minha querida, tenho 3 queridas aí maravilhosas me acompanhando neste momento, sou grata a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade de tê-las aqui me fazendo companhia nesse dia, nesse momento. Sou grata e honro a vida de vocês e os que virão, né, no futuro ouvirão e virão esse vídeo que contribua realmente. Eu creio que o Espírito Santo vai inspirando, vai abrindo a mente para que você consiga. Se esse assunto interessou, é porque você quer realmente tá chegando ao teu momento de falar sobre isso, de descobrir, de entender um pouco mais. Na verdade, é entender por que é que estamos aqui, né? Trazendo essas informações aqui do livro, então, para você entender, né? O que é uma vida com propósito? Para que eu estou na Terra? Então, continua perguntando, continua me acompanhando, fique comigo nesses próximos dias, para que você vai conseguindo entender, e eu creio que o Espírito Santo te trouxe até aqui, ele vai te manter para que você tenha
realmente o conhecimento que você precisa ter. Então, muito obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela minha vida, a vida de vocês que estão aí me acompanhando. E que é grata a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Um beijo no coração e que Deus abençoe cada uma de vocês, da sua vida, das suas famílias, e para que você realmente tenha sede de encontrar, né? Para que eu estou na terra. Um beijo no coração.